Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, com todas as informações importantes, tudo que você precisa saber para começar esse novo dia. São 7h08 em Campos. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. O programa daqui a pouco estará em podcast. Logo mais 17 horas tem reprise na Plena TV e você pode naturalmente participar com a gente aqui a qualquer instante durante o programa pelo nosso streaming no Face. Sejam todos bem-vindos, tenham todos uma ótima sexta-feira. Sexta-feira que promete ser quente em Campos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O Instituto prevê máxima de 33, mínima de 23 graus. Há a possibilidade do tempo seguir parcialmente nublado, a claro, no decorrer do período, mas agora, por exemplo, a gente consegue aqui com auxílio até das câmeras do Senzanet visualizar o glorioso Guerreiro Paraíba do Sul, né? Guerreiro porque vai sobrevivendo a imensos ataques aí diariamente, mas está aí. A Ponte da Lapa, visualizando aqui um pouco da nossa linda planície Goitacá, sendo iluminada aí pelo sol nesta manhã de 10 de fevereiro. Então, portanto, não há previsão de chuva, só confirmar aqui por enquanto pelo período da manhã. A probabilidade de chuva hoje é quase que zero. Já no final de semana, sábado, a temperatura também girando na máxima em 30, na mínima em torno de 23. No domingo, há previsão de chuva no finzinho do período, mas é aquela chuva de verão. No programa de hoje, com dois Rodrigos, se um já é bom, né? Com dois Rodrigos, vamos falar sobre saúde. Primeiro com o Rodrigo Gonçalves, que é o nosso jornalista de plantão conosco aqui nessa bancada. E para recebermos o Dr. Rodrigo Carneiro, infectologista, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção à Saúde, que é um daqueles guerreiros, daqueles heróis que estiveram lá à frente, né, daquele comitê, e estão até hoje, né, desse comitê de combate aí à pandemia da Covid-19, e para, né, manter a vida na atividade 100%, agora em combate à dengue, que infelizmente trouxe aí a óbito um paciente em Campos. Foi o primeiro de Campos, o primeiro do estado do Rio de Janeiro, inclusive, nessa temporada agora. E eu confesso a todos vocês que eu já tive dengue, eu acho que muita gente já teve, sabe? Eu tive um pouco mais complicada, mas assim, a gente não consegue entender ainda, e para mim é muito mais difícil, como que a gente perde essa guerra para o mosquito. Vamos conversar com o doutor Rodrigo Carneiro. Tem uma intensificação muito grande. Semana passada a gente falava com o doutor Paulo Irano, né, o Rodrigo Gonçalves, e ele falava também das ações aí do CCZ, lá com o Carlos Morales. Agora o Rodrigo Carneiro já vem trazendo mais uma novidade, que é a utilização de drones para verificação de locais, possíveis locais com foco do mosquito, e até mesmo o próprio drone pode aplicar o remédio para combater ali a larva, né? Que depois que nasce já é outra etapa, é outro tipo de combate. Vamos falar sobre tudo isso, mas também, por outro lado, tem a lei. Você não pode estar sobrevoando a casa de ninguém com drone sem a devida permissão.
Eita, nós. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco mais também sobre uma outra novidade, que é a assistência multidisciplinar à população LGBTQI ANP+, o aumento também da cobertura vacinal, tanto da Covid quanto da poliomielite, que eu prefiro até chamar, infelizmente, de paralisia infantil, que traz para a realidade aí da gente, e também de sarampo, que chegou a 95% da população principal, da população alvo, né? Que é aquela criança entre 3 e até 5 anos. Então, ficamos mais tranquilos com esses índices, e o doutor Rodrigo Carneiro vai estratificar isso tudo para a gente também, vai enumerar aí todas as posições para que as famílias, inclusive, que ainda não levaram seus filhos para vacinar, né, procedam assim já nos próximos dias. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, agora com uma novidade muito bacana, que é o aplicativo exclusivo. Baixe o aplicativo aí na lojinha do seu smartphone, do seu telefone, e ali você pode agendar até serviços tanto do laboratório quanto da vacinas Plínio Bacelar em sua residência. Acompanhar todos os seus resultados de exame, o histórico e saber tudo mais, né, com esse aplicativo. É só baixar aí, é de graça, e também é muito levinho, não ocupa tanto espaço aí na memória do seu aparelho. Manchetes do portal folha1.com.br. Menino de 2 anos morre depois de se afogar em Campos. Outra tragédia. Meu pai, tivemos um de 10 anos, né, no final de semana passada, agora, e no início da semana, né, e agora, hoje, na quinta-feira, ontem, ele foi socorrido para o Hospital Feira Machado, mas morreu alguns minutos após dar entrada na unidade. Homem é preso após agredir e ameaçar a própria mãe e irmã. Prisão foi realizada pelo DEAN nesta quinta, no Parque Santa Helena. Operação do INEA e da Polícia Civil fecha pedreira clandestina em Cambuci. Moradores de Travessão aprovam grande mutirão de combate ao Aedes aegypti. Fique atento aí, hein? A ação acontece após Campos confirmar o primeiro óbito por dengue em 2023 e registrar, gente, 225 casos. Mas aí daqui a pouco o pessoal vai falar: mas na pandemia da Covid ninguém pegou dengue. Vamos conversar com o doutor Rodrigo sobre isso. Reforma do Museu Olavo Cardoso em debate entre Prefeitura e IFE. Foi discutido um termo de cooperação técnica que inclui restauração do espaço, mas o dinheiro não vai para o ENF, porque se for, meu querido glorioso Raul deixa guardadinho lá. Lula embarca para os Estados Unidos para encontro com Biden. Foragido há 5 anos é preso no centro de Campos. Vigilância sanitária nas escolas para fiscalização contra a dengue. Para mim aqui é a chave do segredo, hein? Para combater essa dengue. Cabral é liberado da prisão domiciliar após decisão da justiça. Está livre o ex-governador que fez o que fez. Corpo de homem encontrado sem roupas em praia de Macaé. Os Paralamas e Parangolé fecham os shows de verão em São João da Barra. E tem o Garoto e Garota São João da Barra também, né? Aqui temos o Garoto Gruçaí. Petrobras abre concurso para total de 1.119 vagas do nível técnico. Cidades do Noroeste com alto risco de inundações, que vem aí apontando um boletim, entre elas Itaperuna, Natividade, Pociúncula e Bom Jesus são pontos de atenção. Esses outros assuntos no portal folha1.com.br. 7h17. Meu caro Rodrigo Carneiro, muito bom dia, obrigado pela presença aqui mais uma vez.
que presença é essa que a gente tem como não só um prestígio para a gente, mas uma forma de poder conectar, né, vocês, autoridades da saúde, né, com todos nós da população e encurtar essa distância na comunicação, se é que existe hoje, em pleno século XXI, mas acho que o rádio tem a sua participação fundamental ainda, que é ir lá naqueles cantinhos onde muitas das vezes, né, os aplicativos e as redes sociais não são tão acessadas ainda assim. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer sempre renovado recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Cláudio, bom dia, meu xará Rodrigo, bom dia, Beto, e principalmente bom dia a todo mundo que está vendo, ouvindo a gente. É importantíssimo isso, Cláudio, que você cita, a gente conseguir aproximar da população em geral todas as ações, as estratégias, o planejamento que as políticas públicas elas exigem. A gente tem que dar publicidade a todas essas ações e também, quando for o caso, quando for pertinente, pedir ajuda da população, como a gente agora está precisando da ajuda da população para que a gente possa tentar diminuir o número de casos de dengue. Eles vêm aumentando exponencialmente, então, sem a ajuda da população, a gente vai ter dificuldade em curto, médio prazo, conseguir diminuir esse número da doença. Até porque daqui a pouco o senhor vai falar sobre o assunto, mas o senhor já adiantou aqui internamente que a maior parte, um percentual altíssimo dos focos do mosquito estão dentro do domicílio, ou seja, na varanda, que o Rodrigo lembrou, muitas das vezes naquela coberturazinha que você faz, então, ali num corredor, numa coisa dessa, então você não consegue acessar essa área, nem com a utilização do drone. Então, é preciso, mais do que nunca, da participação da população, né? Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, sempre atento aí às novidades, seja bem-vindo aí a esta bancada mais uma vez, que temos a felicidade de poder contar com a sua presença. Ontem você folgou, e não uma folga... Não folguei não, estava aqui nos bastidores. Folga dos microfones, né? Guardou a beleza para hoje. Não a beleza de um garoto São João da Barra, porque já sou um senhor. Mas primeiro, mais uma vez, dar um bom dia a todo mundo que acompanha a gente em 98.3, você que acompanha a gente não só aqui na cidade de Campos, mas em toda a região, você também que acompanha a gente, claro, pelas redes sociais, onde você pode dar a sua participação no nosso programa, né? Para a gente é sempre um prazer receber toda a equipe da saúde aqui de Campos, porque é a nossa forma de colaborar, como você disse, para que a gente possa viver num lugar mais seguro para todo mundo, né? Então a gente precisa muito da colaboração da população nesse momento, visto aí os índices que a gente está com um índice de infestação acima de 5%, né? Se for avaliar toda a cidade, é um índice muito alto, né? A gente sabe que isso é de alto risco, então é importante que todo mundo esteja envolvido. E é bom a gente ressaltar que não é um cenário só de Campos, é um cenário que vem preocupando todo o estado do Rio de Janeiro, né? E outras cidades também do Brasil vem enfrentando isso. A gente já tem casos, por exemplo, registrados aqui em São João da Barra, em Gruçaí. Eu tenho parentes, por exemplo, que estão com dengue em Gruçaí, então não é uma coisa específica de Campos. Então é importante a gente estar, todo mundo aí atento a esse programa, apesar de a gente estar falando de Campos, é um alerta para toda a região, né? Porque não adianta Campos também fazer o dever de casa e se toda a região também não estiver engajada nisso, para a gente ter aí mais tranquilidade. O doutor Luiz José de Souza, por exemplo, já tem dado algumas posições em relação a pedir aos plantadores de cana a abertura de mais leitos lá para colocar para pacientes de dengue, porque já tem tido uma média de 30 atendimentos, então eu acredito que essa internação pode ser alta, então há a expectativa de saber até 20 leitos para poder atender, porque já existe casos de internação. A gente teve esse óbito de um senhor, um idoso, né, lá de Travessão, que foi a partir daí que surgiu então o start. Por Travessão também está com índice alto de iniciar esse mutirão ontem, que envolveu várias secretarias, não é só a Secretaria de Saúde envolvida nisso, né? E o doutor Rodrigo vai poder falar mais para a gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu já estava com o desejo de trazer o doutor Rodrigo aqui,
antes mesmo desse mutirão, até porque a gente tinha trazido o Paulo Irano recentemente, né, para falar sobre essa situação, mas como surgiu também um outro assunto que eu acho muito importante, que era uma lacuna que existia também na cidade, e é que tudo indica aí está sendo resolvida, né, que é aí o início do funcionamento do ambulatório de assistência multidisciplinar à população LGBTQIAPN+, né, que a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse ambulatório, né? Foi uma decisão aí do Conselho Municipal de Saúde, e aí, então, um outro serviço que a municipalidade, quer dizer, que o município passa a ofertar, né, de saúde, né, aumentando a cobertura também a toda a população. Não é correção, até porque o que vale aqui é o número certo que você falou. É que no índice do LIRA, né, o levantamento do índice de infestação do mosquito, predial. Não é isso? Predial. Não é porcentagem, é uma espécie de pontos, né? Uma coisa assim. 6 é igual que esse terremoto que chega na escala Richter. Então, nesse LIRA, o índice máximo, que aí é altíssimo risco, risco total, é de 6. E você citou... Você citou 5%. Não é só dizer pontos. Que é 5,2%, ou seja, a gente está lá na beiradinha. Mas a sua pergunta é pertinente, é o tema desse primeiro bloco. A gente vai falar do mosquito daqui a pouco, né, do combate ao mosquito daqui a pouco. O doutor Rodrigo Campos tem o primeiro centro de assistência multidisciplinar à população LGBTQIANP+. PN+. PN, então é PN primeiro, eu coloquei o contrário aqui, perdão, desculpa. É porque, assim, a gente fala assim, é muita letra. Sim. Mas é porque cada uma realmente tem um significado, então, assim, e o N também não era uma letra que entrou mais recente, que é o não binário, né, que passou a entrar aí nessa lista dessas letrinhas aí. E o mais importante é sempre a gente não pode esquecer do mais. Do mais, que ele aí, vai indicar pessoas que não se... identifiquem com nenhuma desses grupos, né? Isso, dos grupos que estão ali pelas letras, né? Que estão representados pelas letras, a gente encaixa no mais. A pluralidade das orientações sexuais que existe, né? E a realidade, o mundo mudou, muita gente não entende, outros não aceitam, mas é preciso entender, no mínimo, e respeitar. E entender que não é uma população invisível, é uma população que cada vez cresce mais e precisa de atenção, e atenção básica, atenção de saúde. Então a gente tem que cada vez mais tornar isso, e quando a gente vê uma iniciativa que veio, né, claro, de uma discussão no Conselho Municipal de Saúde, mas a iniciativa de criar esse ambulatório é trazer visibilidade a essa população que muitas vezes é colocado como invisível até dentro da sua própria casa. Então a gente não pode, de forma alguma, como sociedade, não cumprir também essa obrigação. Então a gente tem que... Por isso que eu fiz questão de trazer essa proposta, né, de conversar com vocês sobre essa proposta e trazer essa entrevista para que as pessoas também passem a dar visibilidade e não todo serviço de educação, saúde, tudo isso precisa ser voltado também a essa população. Por que um centro específico para essa assistência multidisciplinar a essa população e não toda a rede? Doutor Rodrigo Carneiro. Perfeito. Só antes para a gente conseguir se situar, sim, por favor. Rodrigo, o Conselho ele é nosso parceiro, não tenha dúvida disso, eles sugerem, mas a iniciativa partiu da Secretaria de Saúde, da Subsecretaria de Atenção Básica, óbvio, junto de conversas com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Então a gente a gente tem que passar sempre, quando vai iniciar uma nova política pública de saúde no município, a gente obrigatoriamente tem que passar pelo Conselho e ter a aprovação do Conselho. Bacana. Mas eles nos receberam, sempre nos recebem de portas abertas, nós colocamos em discussão, inclusive tem questões de financiamento, né, porque o Conselho ele é o responsável por aprovar, então, todas essas mudanças que venham a ocorrer em algum tipo de política pública e novas. E foi aprovado por unanimidade, a gente teve uma discussão muito legal na reunião, e fica até o agradecimento aqui a todos do Conselho Municipal de Saúde pela receptividade, por colocar em discussão algo tão importante. E como é que surgiu essa demanda para a Secretaria de Saúde? Era algo que vocês percebiam, vocês foram provocados? Como é que foi isso? Nós já sempre percebemos, quando eu acho que não é segredo para ninguém,
Basta você acompanhar notícias, e não só notícias, você acompanhar o dia a dia de uma pessoa que tenha uma opção sexual que não é aquela que a sociedade classifica como a, entre aspas, normal. E a gente percebe que essas pessoas, todas elas, 100% delas, em algum momento sofreram algum tipo de violência. Não só a violência física. A violência física é aquela que ganha as manchetes. Mas essas pessoas, elas sofrem violências diariamente. E aquela que nós julgamos... psicológica, né? Sim, como a mais... E essa que é talvez, inadmissível. Essa talvez seja que cause profundo... ferimentos mais profundos do que talvez... Do que uma violência física, sim. Agora, quando essa violência ela acontece em um serviço de saúde, isso é inadmissível. Aí é grave. Por quê? A pessoa, quando está procurando um serviço de saúde, certamente ela tem um momento de fragilidade maior, ela tem necessidades especiais. E quando ela vai até um serviço de saúde e sofre violências, ela é discriminada, ela não é adequadamente ouvida, ela é humilhada, a gente não pode admitir isso. O profissional de saúde, ele está ali para dar qualidade de vida, para tirar sofrimento e não para causar mais sofrimento. E a realidade, e aí não só de Campos, do país inteiro, do mundo inteiro, é que a grande maioria das pessoas, incluídos profissionais de saúde, eles não estão capacitados a fazer o adequado acolhimento dessas pessoas. Então, assim que começou a nova gestão, com o prefeito Vladimir Garotinho assumindo, e aí ele, na subsecretaria, ele convidou o Charbel, o Dr. Charbel, eu fui para a direção de atenção básica, e desde ali a gente já vinha iniciando conversas, né? O Charbel já disse, a gente brinca, a gente tem reuniões que adentram o início da noite na secretaria, e aí a gente coloca em pauta vários temas, e esse era um que, de forma recorrente, ele entrava na pauta, e a gente sempre quis iniciar em Campos. Eu acho que é um marco para a cidade a gente ter o início desse serviço funcionando. Mas a pandemia atrapalhou. É um serviço que ele é complexo para a gente conseguir implementar, porque os profissionais que vão atuar, eles são profissionais que reconheçam todas essas deficiências que nós temos na sociedade de uma forma geral, e é necessário que sejam pessoas que estejam lá para acolher. Então, é mais complicado, a gente tem que pensar na área física também, não dá para o poder público expor a população a possíveis, aí sim, violências, principalmente físicas, que venham a ocorrer. Então, ele é mais complexo. Então, nós levamos aí 2 anos quase para conseguir colocar em prática, passar no conselho, ser aprovado, e agora está muito próximo de ser inaugurado. Então, a gente reconhece o déficit da cidade, sempre teve, isso não poderia continuar assim, e a forma de corrigir, de fazer um reparo histórico a essas pessoas que sempre sofrem sempre sofreram violências, dando a eles um local específico, com profissionais específicos para que possam cuidar de sua saúde. Então, por isso, desculpa, Rodrigo, então por isso responde a pergunta que eu fiz, não toda a rede, porque eu fico pensando às vezes assim, mas tem um centro específico para atender determinado tipo de situação, como é o caso do LGBTQI APN+, desculpa. Então, assim, eu fico pensando, mas não é uma forma de exclusão, de segregação? Não é. É uma forma, porque seria muito complicado treinar toda uma rede complexa como é a de Campos, ainda mais com os hospitais contratualizados, é isso? Isso é o ideal. Você foi perfeito, cirúrgico na sua colocação. Você começou a sua pergunta da forma que nós, quem quer fornecer esse tipo de assistência, gosta de que as pessoas entendam, é isso. Não é uma segregação. Pelo contrário, essas pessoas, elas são segregadas quando elas procuram os chamados serviços usuais de saúde. Quase 100% delas são segregadas.
são muito os serviços, as pessoas, os profissionais de saúde e serviços que estão capacitados para o acolhimento correto é muito pouco, é muito pequeno. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fornecer uma saúde de qualidade para todos, independente de credo, cor, religião, opção sexual. E essas pessoas sofriam e sofrem violência quando procuram serviços de saúde. Então, esse é o principal motivo da necessidade da abertura desse serviço. Um dos argumentos daqueles que são veementemente contra a abertura do serviço isso vai segregar. Você está criando, está separando táticas políticas da esquerda. Você separa, segrega para conquistar. Claro que não, a gente quer dar saúde pública para as pessoas. Isso é uma obrigação do Estado. A obrigação do gestor público é identificar grupos de maior vulnerabilidade que estejam em sofrimento e, a partir dessa identificação, implementar ações que vão fazer com que esse sofrimento diminua. E é isso que a gente está fazendo. A gente está dando saúde para as pessoas. Eu vou te dar um exemplo claro. Quando nós anunciamos a abertura, as pessoas falaram, mas por que as outras pessoas, e aí colocavam os normais, não tem nada de... Está completamente errado o termo normal. Quem é normal nesse mundo? Exato. Eu quero entender. Pelo amor de Deus. Por que vai dar um serviço para eles enquanto todas as unidades básicas de saúde não estão abertas? Se nós, a prefeitura, estivesse abrindo, vou te dar um exemplo, um ambulatório, existe uma subespecialidade que é cirurgia da mão, por exemplo. Pessoas que sofrem acidentes na mão, têm sequelas, é uma cirurgia extremamente delicada, uma cirurgia específica, em que você tem que ter profissionais capacitados para fazer isso. Se a gente estivesse abrindo um serviço, gastando recurso, abrindo um ambulatório para acompanhamento de lesões pré- e pós-cirúrgicas da mão, ninguém estaria falando nada, absolutamente nada. Agora, a pauta de costumes religiosa, o incentivo de setores políticos a essa discussão de forma raivosa é o que estimula toda o alarde que foi feito com uma notícia que eu estou oferecendo saúde para mais uma parcela da população, né? A prefeitura está oferecendo. Isso é motivo de comemoração. Sim. E a gente tem que... porque a gente fala assim, mas no atendimento do básico. Porque, às vezes, uma pessoa que é trans, por exemplo, se ela for numa unidade de saúde, vamos dizer assim, normal, se ela chegar lá, se ela entrar no banheiro com o gênero que ela se identifica, o gênero que ela... Às vezes ela passa por certas situações de constrangimento. Então, assim, é uma coisa simples que a gente fala, mas que acontece. Então, é importante quando você tem um lugar que as pessoas vão saber te identificar como tal, entendeu? Vão te respeitar. Então, assim, é importante, porque o que as pessoas querem, às vezes, é tornar invisível uma coisa que é visível, é palpável, está do seu lado e cada vez mais. Então, assim, não tem como mais as pessoas quererem ficar colocando dentro do armário, como foi a vida toda. Não existe mais isso. Acabou isso. Então, se as pessoas precisam encarar isso e quando vem iniciativas como essa da prefeitura, entender com o olhar da saúde, não com o olhar de que você está, como você diz, segregando ou fazendo favor, porque não é favor. Saúde é direito de todo mundo. Está na Constituição. Então, assim, então é importante a gente falar sobre isso, mas eu queria entender esse ambulatório, o que vai ser ofertado? Desde o exame, a consulta, ou é só uma porta de entrada para fazer o encaminhamento para as unidades, para os hospitais? Como que ele vai funcionar? Essa pergunta é importantíssima para a gente esclarecer, então, a população, inclusive. Nós estamos oferecendo, inicialmente, um serviço de saúde básica para essa população. É mais ou menos o funcionamento de uma unidade básica de saúde, só que a gente incrementa ele com a endocrinologia, específico para quem faz hormonioterapia. Todos os tipos de hormonioterapia serão feitos já no serviço desse ambulatório. Então, o que a gente está fazendo? Nós teremos consultas de clínico, consultas com endocrinologista. Nós teremos enfermagem, avaliação, consulta de enfermagem, psicologia, acompanhando junto também, e serviço social. Isso são os profissionais do ambulatório LGBT de Campos. Só que, além disso, nós temos em Campos, e aí também aqui fica
tenho que citar a parceria com o Centro de Cidadania LGBT, que é do Estado, não é do município, mas Campos tem um polo funcionando. O que nós estamos fazendo já em conversas adiantadas é absorver boa parte dos serviços do Centro LGBT para que a gente possa centralizar em um local só, Então para ele dar comodidade. Então ele não atenderia só Campos, é isso? Toda a região, mas mesmo ambulatório é SUS. A gente vai atender toda a região que venha procurar. Mas, por exemplo, no Centro de Cidadania a gente tem a assistência jurídica. Por exemplo, aquelas pessoas que querem fazer a troca do nome social. Desculpa, do nome e não só usar o nome social. A assessoria jurídica do centro, a gente pode, sendo a referência, o ambulatório, pode ser feita no ambulatório pela equipe do Centro de Cidadania, por exemplo. E além disso, trocar experiências. Então, nós temos uma parceria muito boa com o centro, com o Estado e o Centro de Cidadania. Então, certamente isso só vai enriquecer, isso só vai fornecer mais serviços e dar comodidade para a nossa população. Vamos só falar o que quer dizer as letras, porque às vezes a gente está falando assim, e a gente, como rádio, a gente precisa da informação. Então, você vai me dizendo a letra, eu vou te dizendo o que quer dizer. O L é lésbicas, né, mulheres que sentem atração sexual e afetiva por outras mulheres. G. São os gays, homens que sentem atração sexual e afetiva por outros homens. B. Os bissexuais, que são pessoas que sentem atração sexual e afetiva por homens e mulheres. T. Os transexuais, né, pessoas que assumem o gênero oposto ao do seu nascimento, uma identidade ligada ao psicológico e não ao físico, pois nestes casos pode ou não haver mudança fisiológica e adequação. Por exemplo, a gente tem as pessoas que fazem, né, a transição de cirurgia, para as pessoas entenderem, de troca de sexo, e aquelas pessoas que não fazem a cirurgia, mas se identificam com um gênero que não é o seu. Q. É o queer, que sempre foi usado como uma ofensa na comunidade, no entanto, as pessoas do grupo se apropriam do termo. Hoje é uma forma de designar pessoas que não se encaixam na heterossexnormatividade, que é a imposição compulsória de heterossexualidade e da cisgeneridade. I. Intersexo são pessoas que se adequam à forma binária, feminino e masculino de nascença, ou seja, seus genitais, hormônios, etc., não se encaixam na forma típica de masculino e feminino. Essa é difícil de entender mesmo, tá, gente? Mas pra gente estar falando, sim. Mas não custa nada as pessoas também pesquisarem um pouquinho mais. A. Que é o assexual, a pessoa que... Até a novela agora está mostrando muito isso. A novela que está passando Travessia. Pessoas que não possuem interesse sexual. Por vezes esse grupo pode ser também de aromântico ou não. Ou seja, ter relacionamentos românticos com outras pessoas. É aquela pessoa que, às vezes, é apaixonada, ama outra pessoa, mas que não consegue transar. É uma das características do assexual. Não é que a pessoa ela não se encaixa, ela não é nem gay, ela às vezes ela é um homem que se relaciona com uma mulher, mas não gosta de transar. P. Não tem esse desejo. É o pansexual, pessoas que desenvolvem atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independente da sua identidade de gênero. E aí, de gênero, mas é legal a gente falar sobre pansexual, que pansexual, até pouco tempo vocês achavam... É pansexual. Pansexual. As pessoas até pouco tempo achavam que pansexual era aquela pessoa que transava com tudo. Independente sim. Mas não é isso. Então, e o N é o não binário. Então, que a pessoa não binário é uma que entrou mais recente. Não está aqui, deixa eu ver aqui para poder falar certinho o não binário. Não binário, o termo não binário refere-se a pessoas que não se percebem como pertencentes a um gênero exclusivamente. Significa que sua identidade de gênero e expressão não se limita ao masculino ou feminino. São aí e o mais, né, como o doutor falou, que é importante a gente falar, que representa toda a pluralidade que existe aí de orientações sexuais e variações de gênero. A gente fala assim, porque é importante a gente reforçar essa discussão, que antigamente era só o quê? Era GLS que falava, acho? Não. Lá atrás era o GLS. Antigamente era a LGBT? Lésbica, gay e bissexual. Era LGBT e simpatizante. Isso, primeiro. Começou lá atrás com isso. Aí depois gays, lésbicas e bissexuais. Só que isso compreende, gente, a complexidade humana. Sim. Ela é enorme. Então, por isso que é tão importante ter
Sempre ao final o mais, porque se você tiver alguém que não se identifique com nenhuma dessas classificações, a pessoa não é obrigada, a gente não tem e não devemos intervir, principalmente de forma assintosa, de forma ofensiva, na escolha da pessoa. Porque todo mundo é livre para amar quem quiser, não amar, se for o caso. E eu falava assim, que esse é o mundo de hoje, mas na verdade está errado também eu falar isso. E essas coisas são antes disso tudo, esse comportamento multicultural que nós temos, acho que pode chamar assim, eu não sei, mas isso é desde a existência do ser humano, não tem mundo de hoje. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Rodrigo. Aliás, um monte de perguntas num contexto só para o senhor explicar para a gente. Onde vai ser esse centro, essa unidade? Como está a obra? Previsão para entrega, naturalmente. E uma coisa importante, como vai ser formada essa equipe? O senhor já tem essa equipe em mente? O senhor já trabalhou uma forma de treinar esse pessoal? Como é que vai ser esse processo? Bom, deixa eu vou responder todas elas, complementar o Rodrigo quando ele perguntou exames. Então, nós tentaremos, né, a resolutividade da maior quantidade de demandas que apareçam no ambulatório. Por exemplo, os exames. Os exames eles serão coletados lá e entrarão nos exames da rede convencionais que já são feitos por toda a nossa rede básica de assistência à saúde. Às vezes a gente vai precisar encaminhar para algumas especialidades. Por exemplo, essas pessoas elas podem ter uma hipertensão de difícil controle que o clínico não está conseguindo controlar. Essa pessoa vai entrar também na rede para fazer esse controle e por aí vai. É um ambulatório de serviços de saúde. Com relação às suas perguntas, vamos lá. Vai funcionar ali anexo à Secretaria de Educação. Nós temos o prédio na antiga estação ferroviária, só para localizar também as pessoas geograficamente. Quando você vem andando ali em sentido, no início, né, da 28 de março, sentido centro, você passa pela entrada da secretaria e você continua caminhando. É um prédio enorme, né, um muro branco. E aí no finalzinho do muro, o último ali, o muro ele até muda de cor, eu acho que ali o rodapé dele, quando acaba o prédio da Secretaria de Educação. É exatamente nesse finalzinho, tem até um portão. Quase ali chegando na esquina da Formosa, início da Formosa, um pouco antes. Do início da Formosa, eu acho que está em frente ao início da Formosa. Um pouquinho mais, acho que uns 20 metros para a esquerda. Aquele posto que está na outra pista. É em frente ao posto. É um portão. É um portão cinza. Vocês vão ver, então a gente vai ter uma entrada independente. Sim. As pessoas não irão circular no interior da secretaria, porque você entrou por esse portão, você tem um recuo, e aí começa ali, então, o prédiozinho do ambulatório. Então, e aqui tem que, inclusive, ficar o agradecimento eterno ao professor Marcelo Féres, o secretário de Educação, a assessora dele, a Kátia Mello, que nos ajudaram muito para a abertura desse serviço, abraçaram a causa. Por quê? Porque nessa complexidade da abertura, por exemplo, tem que ser um local central de fácil acesso. Sim. Tudo que a gente pensava, isso que eu falei de não deixar completamente exposto o acesso do ambulatório, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas são maldosas, as pessoas podem tentar praticar algum ato ofensivo. Então, nós também temos o portão, tem esse recuo que também facilita essas questões de segurança. Então, o professor Marcelo e a Kátia, muito obrigado por poder fornecer meios também, ajudar, né? Eu acho que as secretarias se comunicam muito bem, nós temos uma relação muito boa com a educação, então fica o agradecimento ao pessoal da educação. O que mais, Cláudio, agora? Como é que está a obra? A obra, então, a gente ainda está terminando a reforma.
terminou já de colocar piso. Vai ter leito para... Pintura, não. Leito de internação, não. Observação, somente um serviço não, ambulatorial. só ambulatorial. Nós teremos, né, um consultório. Sim, Esse consultório claro. ele será dividido entre os médicos, clínico, endócrino, psicólogo, também vai fazer atendimento lá, o enfermeiro quando necessário. Nós estamos agora a pendência... Não é emergência nem urgência, é um ambulatório. Não, é um ambulatório. Isso, é um ambulatório. A gente está vendo agora a possibilidade de se já dá para implementar coleta de preventivo também lá. Boa. Então, é isso. A gente quer fornecer a maior quantidade de E o de principal, serviços. que é a data. equipe. Equipe e data. Vamos lá. Então, a obra está bem perto de finalizar. Tá, se eu não me engano agora, estava terminando a pintura e vendo mesmo a parte de acabamento. Então, não deve demorar muito. O nosso sonho é antes do carnaval, mas acho que talvez fique para o início de março. Tá? A equipe. Então, a seleção, isso é uma das coisas que atrasou a gente poder tentar a abertura logo, porque é exatamente o que você falou. A equipe ela tem que ser selecionada com muitos critérios, né? A gente tem que conversar muito. O coordenador do ambulatório, esse sim já está definido há algum tempo, é um psicólogo que trabalha na Secretaria de Saúde, que é militante da causa, então foi uma pessoa que a conversa sempre passa por ele, a enfermagem também ajuda a gente, a enfermagem também com um reconhecimento, né, das complexidades desse ambulatório. Então, para escolher as pessoas, os nomes aparecem, nós vamos fazendo a pré-seleção, conversamos com essas pessoas, olha, você tem interesse, sabe como que é o funcionamento. Então, quando a gente identifica... Ele não precisa ser um dos integrantes desse grupo, precisa ser um gay, lésbico, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode ser... Nós temos desde pessoas, por exemplo, que Sim. são militantes e que têm na família alguém trans, por exemplo, e que tem, então, ele já se habituou a lidar com a população LGBT e sabe principalmente quais são as carências do atendimento e como que tem que ser a abordagem. Então, nós já temos a equipe, nós usaremos... Isso é importante falar, quando as pessoas dizem para que vai gastar dinheiro? Não é gastar dinheiro, é fornecer saúde para a população que precisa. Ainda assim, a equipe técnica, nós estamos usando somente servidores. Tá? Então, não estamos aumentando, não estamos onerando uma nova forma de gasto público. Serão servidores. Uhum. E ainda assim, teremos financiamento. Então, nós não estamos onerando o município, não vai aumentar gasto. Então, nem esse argumento... E mesmo se fosse... E mesmo que aumentasse, nem esse argumento as pessoas vão ter para criticar o serviço. E é importante ressaltar outra coisa que as pessoas às vezes não entendem. Que existem pessoas nessa população, que a gente colocou aqui, que tem informação, instrução, teve a possibilidade de estudar, mas tem uma parcela também muito grande que, por enfrentar, às vezes, a resistência da sociedade e o preconceito, às vezes abandona os bancos escolares muito cedo, não tem esse convívio de buscar, às vezes, o atendimento, não tem esse conhecimento, às vezes, de buscar o atendimento devido. Então, às vezes, a pessoa faz uma transição, por exemplo, sem nenhum tipo de acompanhamento, tomando hormônio por conta dela, injetando produtos químicos no corpo para poder fazer a transformação. A ver com o hormônio, e às vezes exatamente. Um cimento que não tem... E muitas vezes é pela falta de informação também. Exato. Porque essas pessoas, elas são colocadas à margem da sociedade há muito tempo. E aí, quando você fala assim, mas teve a oportunidade de estudar, não, sabe por que às vezes não teve? Porque às vezes ela não teve incentivo dentro de casa, ela chegou na escola, ela foi alvo de chacota. Quase sempre as pessoas, principalmente que são transexuais, elas passam por isso, porque quando elas enfrentam esse momento de transição, ela não tem um apoio dentro de casa, chega na escola, ela enfrenta o preconceito, às vezes, dos amigos, que vira chacota, hoje bem menos, graças a Deus, mas acontece ainda, vira chacota, às vezes não, até às vezes o próprio educador, que hoje, graças a Deus, também está sendo mais preparado para isso, não sabia lidar, então na hora da chamada, às vezes não chamava pelo nome que a pessoa se identificava, chamava pelo nome que estava no registro. Então, assim, é uma série de questões que as pessoas precisam analisar num todo e que culmina muitas vezes na pessoa, às vezes, não buscar esse atendimento médico por não ter conhecimento. Ela não vai, às vezes, porque ela é negligente com ela só, não é porque ela
também não tem conhecimento muitas vezes disso. Isso, ela sofre violências e aí ela já fica inibida Sim. a procurar ajuda. Sim. Esse é o principal ponto que o poder público ele não pode mais se omitir, não só em Campos, no país inteiro. Eu tive a oportunidade, né, é uma coisa que me chamou a atenção, quando eu fui morar em Goiânia, que eu fui trabalhar num veículo de comunicação lá, que foi o Gil Goiás, eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho que já é feito lá há muito tempo. É uma referência, inclusive, no Brasil, mantido pelo SUS. Muita gente vai lá. Lá é um ambulatório de transexualização. Já é um passo a mais. Lá é feito todo o processo transexualizador. E é brilhante. Goiânia, nós temos, se eu não me engano, 6 no Brasil inteiro. Lá fica... Porto Alegre, Rio. Funciona, se não me engano, na Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas de lá, da Universidade Federal de Goiás. E era um trabalho muito bacana. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu falei assim, poxa, eu não tinha ouvido falar nem na capital, aqui no Rio, pelo menos nunca tinha ouvido nada de falar nesse sentido. Nunca tinha visto uma matéria, uma reportagem mostrando que existia esse serviço. E que você sabe que Goiânia é uma cidade tão parecida quanto Campos na questão do das pessoas muito rígidas, do coronel, aquela visão do coronel e tal. Então, esse conservadorismo. Lá é muito. Tem muita coisa parecida lá. Quando eu cheguei em Goiânia para morar, você sentiu diferença? Eu falei, não, parece que eu estou em Campos. E muita coisa Campos um pouco maior. É tudo muito parecido. O comportamento das pessoas é muito parecido. Assim, né? E a questão de vir muita gente do interior para lá, então, mas tinha essa resistência. Então eu tive a oportunidade. Você quase montou uma dupla sertaneja lá. Quase, fiquei por lá. Então eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto e eu fiquei assim, poxa, que bacana, né? Por que isso não tem em outros lugares? E porque não era só essa questão, era do acompanhamento psicológico, da questão do acompanhamento hormonal, da questão de levar essa discussão. Por exemplo, eu fiz uma reportagem lá de um adolescente, um menino, né? Que no caso ele nasceu sendo identificado inicialmente como menino, mas depois se identificou como menino. E ele, aos 16 anos, ele queria trocar o nome. E a questão da troca de nome hoje é uma coisa que eu não sei como que tá, mas quando a pessoa é menor, não é tão fácil assim. E através desse núcleo, ele conseguiu, junto à Defensoria Pública lá do Estado, a autorização para fazer essa troca do nome para o nome que ele tinha escolhido, né? E eu acompanhei esse processo, e aí foi quando surgiu essa reportagem que eu fui conhecer tudo que envolvia por trás, até a pessoa, porque não é a pessoa, não é só a pessoa se identificar, ela tem todo um acompanhamento psicológico, de hormônio, de tudo, para que ela possa se encaixar realmente dentro daquele gênero, né? Isso, exato. Então, você citou é um serviço diferente, mais completo, né, maior. Mas aqui já é um pontapé muito importante. Isso, exato. Né? Certamente todo mundo começa, né, do começo. Você citou, aí sim, os serviços completos da transexualização. Sim. Goiânia, Porto Alegre, o Rio de Janeiro é na UERJ que funciona. São Paulo tem, se eu não me engano, são 2 na capital e 1 em Campinas. E são esses, no Brasil inteiro, não tem mais. Nós, inicialmente, e aí porque tem uma diferença das portarias, a portaria, primeiro, das políticas de atenção à população LGBT, que é essa portaria que está nos embasando na abertura do ambulatório, de 2011. Mas existe uma portaria, eu posso dar um número depois delas, para quem quiser procurar, que é a de 2013, que essa sim, institui, então, os serviços de transexualização. E aí é uma complexidade maior, porque aí necessariamente tem que ter a parte cirúrgica, né, nesses serviços. Sim. Então, é um sonho, né, para quem está começando agora abrindo o serviço LGBT, quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga colocar em Campos também, aí sim, um serviço de transexualização que demanda uma complexidade bem maior. Alguma pergunta mais sobre esse tema? Não, eu já queria fechar esse bloco. Acho importante. Avançado no tempo. Eu não olhei lá se teve comentários nesse sentido, mas a gente deixa o espaço aberto. Do Henrique da Hora, até colocou aqui a unidade nessa diversidade. Me parece que esses grupos têm demandas próprias. Sim, tem demandas próprias do ponto de vista técnico, lógico. O que a gente não quer é o que vocês citaram, a pessoa ela começa a tomar hormônios da cabeça dela, que alguém avisou, toma isso, toma aquilo, sem fazer o acompanhamento. Então,
demandas específicas, elas serão identificadas. E que resultam, inclusive, né, doutor, em problemas de saúde Exato. que depois vão sobrecarregar. E depois vão sobrecarregar eles. As pessoas vão precisar de internação. Por exemplo, uma pessoa que faz como a gente falou que injeta no corpo algo indevidamente por falta de um acompanhamento, de uma orientação. Uma cirurgia dessa, para retirada de um produto químico desse, uma internação quase sempre vai parar na UTI. Ou seja, são internações extremamente caras para o sistema de saúde. São situações como essas, preventivas, que vão evitar a sobrecarga do sistema de saúde como um todo. Então, tem que ser visto, né? Sem dúvida. A gente tem que fornecer saúde para toda a população. E aí uma saúde, eu diria, personificada. Isso. Individualizada. Né? Personalizada para esse... Exato. Né, para esse pessoal que tem sofrido e muito, conforme o senhor já falou aqui. E é o pior tipo de violência, é aquele a psicológica. É claro que a agressão física é terrível, você tem casos e casos, mas a pressão, a questão da violência psicológica, ela é extremamente terrível, uma coisa assim inimaginável, o estrago que ela faz no ser humano. Sim. Né? Bom, eu vou pedir licença então aos Rodrigos e também vou fazer um rápido intervalo só para a gente voltar a conversar, e aí a gente vira a chave para o vira-chave e o canhão de preferência, e os drones e tudo mais que a prefeitura está utilizando hoje para combater o mosquito da dengue. Como eu sempre falo aqui, educação no trânsito, educação para limpeza pública e tudo mais, no caso agora também no combate à dengue, tem que começar lá na creche. Né? É na creche. O bebezinho ainda está... Eu acho que é por aí o caminho, porque essa coisa toda hoje desse mundo todo globalizado e com tanta informação, e as pessoas muitas das vezes preferindo se basear numa informação de um grupo de aplicativo de conversa, ao invés de um órgão de comunicação oficial, ou pelo menos institucionalizado, e aí complica, embola mais o meio de campo ainda. Cláudio, só um minutinho, só para a gente, antes do intervalo, só avisar a todo mundo que está acompanhando a gente, né, principalmente a pessoa da população, que a gente aqui falou de uma forma muito genérica do que se trata, toda a complexidade que é, né, doutor? A questão do atendimento à população LGBT, QIAPN+, né? Porque a gente fala assim de alguns casos mais visíveis, mas a gente sabe que tem vários outros tratamentos e acompanhamentos que precisam ser feitos. A gente está falando da questão do hormônio, questão de injetar, e às vezes parece que a gente está só levando para um lado, mas não, um programa seria pouco para a gente falar de tudo que a gente sabe que precisa de atendimento, de acompanhamento. Então, só para que não fique nenhuma impressão que a gente, vamos dizer assim, generalizou como se fosse só isso. E não é. A gente sabe que tem várias outras questões muito mais complexas. Inclusive, o ambulatório, ele vai ser extremamente... ele vai mudar, certamente. A gente vai iniciar de uma forma e a gente precisa da ajuda de pessoas que já estão há muito tempo militando na área. A gente já até está entrando em contatos extraoficiais. Olha, vamos precisar de sugestões aqui, o ambulatório vai funcionar e ele vai se adequando às necessidades que apareçam. O importante temos que abrir a porta. Sim, é o que falta. O pontapé inicial já começou bem, acredito que sim. E até tem aqui um comentário, já atrasei aqui, mas eu vou só para fechar esse assunto, senão perde o fio, né? Érica Barreto deixa aqui um comentário na nossa página no Face. Extremamente importante que essa política pública seja acompanhada de política inclusiva da população LGBT, com a contratação de profissionais que fazem parte da sigla, especialmente pessoas trans. Eu perguntei sobre isso. O senhor já adiantou um pouco, mas se quiser comentar aqui uma parte, né? Uma parte da equipe faz parte, está dentro do grupo LGBTQIAPN+. E quem não faça parte desse grupo é absolutamente identificado com a necessidade que essas pessoas têm, muito porque tem gente na família ou pessoas muito próximas que façam parte do convívio. Então, isso é o que está dando, o mais, que a gente está sendo mais criterioso e minucioso, é a escolha dos nomes.
Perfeito. Não, e é assim, é um assunto que precisa ser tratado com a delicadeza que requisita, mas também com o profissionalismo que é necessário, que está se falando de saúde. Exato. E eu concordo com a Érica, assim, na parte de inclusão, essa coisa toda, mas aí já é um outro ramo, já é vamos dizer que é um outro braço, e aí envolve outras secretarias, essa coisa toda. Foco na saúde, primeira coisa. Depois, sim, inclusão. E penso até que já é uma forma de inclusão fantástica. E hoje existe centro também de cidadania, né, que aqui em Campos, que é uma conquista também do Estado. Acho que surgiu quando o Bruno Dauares esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, né, e foi criado e tem conseguido aí ocupar esse espaço que era muito vago. Não, então serão nossos parceiros, estaremos juntos. Perfeito. Bom, 8h02, então breve intervalo. A gente volta em instantes com o Dr. Rodrigo Carneiro, infectologista, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção à Saúde. Vamos falar sobre o mosquito da dengue, vamos falar sobre os mais de 200 casos de dengue que já foram registrados pela saúde, e aqueles que ainda nem procuram, né? Vão se resolvendo ali mesmo em casa. E o que é muito complicado. 8h03, hora certa, e aí você acompanha com a gente aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo para você acompanhar tudo sobre exames, atendimentos, tanto do laboratório Plínio Bacelar quanto de vacina Plínio Bacelar. Quando se pensa em exames laboratoriais,